Esperar os irmãos entrar aí. As pessoas entrar aí. Daremos continuidade à nossa live compartilhando algumas coisas aí. Algumas pessoas me perguntam se eu deixo disponível todos os meus estudos e as conversas intensivas aqui. Pessoal, eu não deixo. As conversas intensivas que eu faço é só no particular. Tem alguma coisinha lá no YouTube. É lá que vocês vão encontrar alguma coisinha lá. No Instagram também. Mas geralmente as mensagens que eu transmito, eu sempre dou um adendo, deixo fagulhas de revelação a respeito dos assuntos que tratamos no privado. Então você que quer aprender, tem muita coisa boa lá. Já eu vou falar um pouco sobre a eternidade. Então compartilhe aí, fique aí, que eu acredito que vai ter uns conteúdos poderoso, pesado, é caro. Conteúdo pesado, bom para você. Você que nunca ouviu a respeito da eternidade, eu vou compartilhar algumas coisinhas do nosso curso que a gente dá por completo, mas eu quero compartilhar algumas coisinhas aqui com você, só para servir como espinha dorsal, para gerar em você sede, para você procurar estudar e avançar e crescer. E sempre quando alguém estiver ensinando ou falando, sempre tenha em mãos papel e caneta, porque quando se ouve apenas o índice de aprendizado, quando se ouve, é apenas 5%. Se você escrever, o índice de aprendizado seu vai se tornar 15%. Se você fazer isso como estilo de vida, segundo a regrinha ali daquela xícara ali do meu amigo, ritmo, rotina e ritual até se tornar um hábito, não conseguimos medir a proporção. Então tá aí. Já conteúdo interessante sobre a eternidade. Então eu vou dar um adendo aqui, falar algumas coisinhas. Eu creio que terá bastante edificação na sua vida. Chame mais alguém, convide mais alguém. Você vai ouvir hoje sobre a eternidade. Tá aí daqui 7 minutos, às 16h30 em ponto. Faremos aqui essa imersão sobre esse assunto. Um assunto interessante, um assunto bacana sobre a eternidade. Então vou compartilhar algumas coisas da Bíblia aqui. São segredos. Já se dizia e dizem que a coisa mais cara que existe é o conhecimento. É o conhecimento. O próprio sábio Salomão, que Salomão, conhecido como filho de Davi, mas Salomão, o nome dele não era Salomão. Olha só, mais um código poderoso aí para você. O nome de Salomão não era Salomão. E qual que era o nome dele? O nome dele era Gedidias. E já dizia Gedidias, conhecido por muitos como Salomão, que vende tudo que você tem, se desfaz de tudo que você tem para adquirir sabedoria. Quando o conhecimento se torna uma sabedoria, quando você consegue colocar o conhecimento que você tem, o conteúdo que você tem em prática, isso gera resultado. Esperar aí o pessoal entrar. Só vamos fazer uma imersão sobre eternidade. Fica aí que tem muita coisa boa para você.
Deixa o seu nome, seu comentário aí para mim saber de onde que você é, quem que está aqui com a gente nessa live e vamos interagindo aqui. Pessoal, corre, compartilha. Vamos falar hoje sobre eternidade. Quem tá aí? Cadê o povo? Cadê o povo? Esperar o povo entrar aí pra gente começar. Às 16h30 começaremos a falar sobre a eternidade. Dá tempo de você pegar uma água, um papel, uma caneta, um caderno aí que vamos falar sobre a eternidade. Vai lá, pega a Bíblia, papel, caneta e vamos fazer uma imersão de forma rápida. Eu falo que eu vou ser que nem nesse estudo com vocês aqui, que nem uma mini saia. Curto demais para ser interessante, longo demais para cobrir aquilo que é importante. Vamos ver quem tá aí. Já já, pessoal, daqui 3 minutos. Dá tempo de você pegar papel e caneta. Vamos dar continuidade aqui. Quem não acompanhou a última live que eu fiz, eu falei ontem sobre Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Compartilhei um pouco sobre passado, presente e futuro. Vai lá. Teve pessoas que estão dando testemunho que pessoas se desvinculou do passado, se desacoplou do passado. Então vai lá, assiste. Foi muito poderoso ontem. Ontem também a Moni falou sobre Naamã. Naamã, então corre lá. Olá, meus irmãos, o assunto é sobre eternidade. Tenha papel e caneta na sua mão e a Bíblia também. Vamos fazer uma imersão aqui bacana nesse assunto sobre eternidade. Nós iremos tomar por base a Bíblia. E na próxima live que eu for trazer para conversar com vocês, eu vou ver se eu consigo estar fazendo com um amigo meu que ele trabalha na área de consultoria. Então você que tem comércio, você que quer aprender a organizar a sua vida, vai ser muito bacana essa live que eu vou fazer com ele. Vamos lá, quem tá aí? Vai dando seu oi. Quem tá assistindo, vamos lá, Felipe Rodrigo Silva, Tiago Fernandes, Giovana Alves. E aí, Vi, como é que você tá também? Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre eternidade. Então
Vamos lá, compartilhe essa live, pega o papel e a caneta e vamos dar início ao nosso estudo. Vamos lá, eu quero tomar por base nessa tarde João capítulo 6, verso 67. João capítulo 6, verso 67 eu vou tomar por base. E aí, Moringa, Maurício, beleza? Já estamos de volta no futebol aí, tô meio pesado, mas vamos voltar aí, meu amigo. João capítulo 6, verso 67. E na próxima live eu vou trazendo um amigo meu que ele é consultor, ele vai trazer muito conteúdo, muita informação aí. Ele vai falar sobre os 5 dedos que representam muita coisa. Você que tem riqueza e quer aprender como gerir, multiplicar o seu negócio, na próxima live eu vou estar trazendo ele. João capítulo 6, verso 56, olha que top. Diz assim, João capítulo 6, verso 67, diz assim: Então disse Jesus aos seus 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Olha que termo legal, palavras de vida eterna. A primeira palavra que eu quero trabalhar com você, a primeira coisa que eu quero trabalhar com você é essa palavra eternidade. Por isso que o assunto que vamos tratar essa tarde são sobre segredos da eternidade. Eu quero falar sobre eternidade. E o que é a palavra eternidade? A palavra eternidade no grego é aionios, que significa período sem fim, ou tempo sem fim. Sabemos que no 4º dia Deus estabelece o tempo. E o que é tempo? Tempo, que é aquilo que chamamos de cronos. Tempo é milênios, tempo é milênio, tempo é séculos, tempo é século, tempo é décadas, tempo é década, tempo é anos, tempo é ano, tempo é meses, tempo é mês, tempo é semanas, tempo é semana, tempo é dias, tempo é dia, tempo é horas, tempo é hora, tempo é minutos, tempo é minuto, tempo é segundos, tempo é segundo, tempo é milésimos, tempo é milésimo. Isso que chamamos de tempo. Tempo. Por exemplo, já passou 3, 4, 5 minutos atrás, já passou e ficou nenhum tempo. Que dentro do tempo tem 3 períodos. E quais são os 3 períodos que está dentro do tempo? Os 3 períodos que está dentro do tempo é passado, presente e futuro. Esses são os 3 períodos que está dentro do tempo: passado, presente e futuro. E dentro desses 3 períodos que está dentro do tempo, encontramos 28 momentos. Encontramos 28 momentos. Eclesiastes capítulo 3, nós observamos ali que tem 28 momentos dentro do tempo. E quais são os momentos que eu e você vai passar dentro do tempo? Vai ter momento que você vai chorar, vai ter momento que você vai sorrir, vai ter momento que você vai plantar, vai ter momento que você vai colher, vai ter momento que você vai abraçar, vai ter momento que você vai deixar de abraçar, vai ter momento de guerrear, mas vai ter momento de pacificar, vai ter momento que você vai ter que sair, vai ter momento que você vai ter que se redaguar, ficar. Então, dentro do tempo, daquilo que chamamos de tempo, existem momentos, dentro do tempo existem momentos.
E 3 coisas emocionais se trabalha dentro do período do tempo. Os 3 períodos do tempo é passado, presente e futuro, e dezenas de momentos que nem eu citei para vocês dentro desse período do tempo. Mas 3 coisas emocionais se trabalha dentro do tempo. No passado se trabalha com depressão. Esse período do passado, as pessoas vivem muito por causa de depressão. 70% das pessoas que estão deprimidas hoje, 70% das pessoas que estão deprimidas hoje, 70% das pessoas que estão deprimidas hoje, pode observar que o conteúdo que levou elas a se deprimir, o que é depressão? Se deprimir por causa de uma situação. Pode observar que o conteúdo que levou elas a ficar em cima de uma cama, a ficar com a vida paralisada, foi algum acontecimento do passado. Ou traumas, angústias, percas, decepções. Então, essas coisas do passado levou a pessoa a viver hoje em depressão. Então, a depressão geralmente é por causa de 70% de alguma coisa que aconteceu lá no passado. E como que eu faço para mim vencer a depressão? É simples. Depressão, se deprimir por causa de uma situação, se vence com decisão. Com decisão. Então a ideia é aquilo que a Escritura ensina, que Jesus ensina, que a Bíblia ensina. E o que é? Se esquecendo das coisas que para trás ficaram, mas prosseguindo para aquelas que estão diante de mim, na minha frente. Ou seja, eu sempre falo que a depressão é a pior amante que existe. Ou o pior amante que existe. A depressão ela é. Porque tudo que a depressão quer, a depressão é que nem uma criança mimada. A depressão ela quer o quê? Carinho. A depressão ela quer o quê? Colo. O que a depressão também quer? Adenildo, Ana Carla que está assistindo. A depressão ela quer abraço. A depressão ela quer atenção. Então como que eu faço para me vencer a depressão? Eu mato ela de fome. Eu mato a depressão de carência. Como que eu mato a depressão de carência? Se ela quer abraço, eu não vou abraçar ela. Se ela quer carinho, eu não vou fazer carinho nela. Se ela quer comida, eu não vou dar comida para a depressão. Qual que é o carinho que a depressão quer? Ela quer que você volte todo o seu tempo para ela. Você não vai fazer isso. Ela quer que você pare de comer e coma ela. Você não vai comer. Você não vai fazer isso. Ela quer que você pare de vestir e se vista dela. Você não vai fazer isso. Então, como que eu venço a depressão? Tomando a decisão de sair e decidir matar ela de fome. Então, a primeira coisa que acontece muito em um período do tempo chamado passado é a pessoa sofrer com depressão. Uma outra coisa que acontece muito no tempo presente, a gente chama que é estresse. Estresse. O que é estresse? Quem está estressado? Vou levantar as 2 mãos, que nem eu falei na live ontem. Estresse. Por que estresse? E eu quero convidar vocês hoje também a partir das 19h40 na rua Juarez Rodrigues Nogueira, número 207, no Jardim Monte Cristo. Rua Juarez Rodrigues Nogueira, número 207, no Jardim Monte Cristo. Tem um culto lá poderoso. Vamos lá adorar a Deus, agradecer pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E vamos dar continuidade a alguns assuntos lá. Então corre para lá, hoje, a partir das 19h40. Mas vamos lá. O que hoje em dia mais abraça as pessoas no presente? Estresse. E o que é alguém estressado? Alguém estressado, você vai conversar com a pessoa, não me enche o saco. Você vai conversar com a pessoa, a pessoa não consegue ter paciência com nada. Aí facilmente eu consigo perceber que essa pessoa, ela, sem dúvida nenhuma, ela está sofrendo de estresse. E quando você vai... Deixa eu só ligar um negócio aqui. Quando você vai tendo essas percepções, aí já fica mais fácil você resolver. Então, que no passado você trabalha muito, as pessoas sofrem muito por causa da depressão, porque 70% das pessoas que estão deprimidas é por causa do passado. E no presente, o que a gente mais vê no presente são literalmente pessoas estressadas ao extremo. Você vê que a pessoa, ela não tem paciência nem de comer, ela não sente nem o gosto da comida, porque enquanto está comendo, está mexendo no celular, enquanto está fazendo, mente estressada.
Você não consegue nem sentir mais sensibilidade. Você não tem paciência de conversar 1 hora com alguém, bater um papo, ter uma conversa, porque você está muito estressado ao extremo. Então você tem algo que acomete, toma conta de uma maneira muito ferrenha da vida do ser humano hoje. É isso aí. E falando do futuro, o que se encaixa na área emocional muito com o futuro? Ansiedade. E o que é ansiedade? Ansiedade é sofrer de forma antecipada por algo que não aconteceu. Ansiedade é sofrer de forma antecipada por algo que não aconteceu. E como que isso funciona? É simples. Ainda nem chegou o amanhã, a pessoa já está desesperada. Amanhã eu tenho que pagar a conta, amanhã eu tenho que fazer a coisa, amanhã. E fica sofrendo de forma antecipada por algo que nem aconteceu. Tem gente que a vida para porque fica sofrendo. E não adianta. Que nem a Bíblia diz, basta a cada dia o seu mal. Então, dentro do tempo, existem 3 períodos, passado, presente e futuro. Dentro do tempo, vemos vários momentos, sorrir, alegrar. E dentro do tempo, o que mais se manifesta são esses tipos de doenças emocionais. Então, essas coisas aqui acontecem literalmente dentro do tempo. E partindo dessa linha de informações, eu quero conversar com vocês algumas coisas, principalmente que a Bíblia nos ensina. Como eu falei que iríamos falar hoje, sem dúvida nenhuma, sobre a eternidade, eu vou te apresentar. Chega Jesus e faz uma pergunta aos seus discípulos. Olha a pergunta que Jesus faz aos discípulos, porque Jesus dá uma palavra dura no povo, aí o povo todo vaza, vão embora, vão saindo fora, aí Jesus faz uma pergunta. Olha a pergunta que Jesus faz para os seus discípulos. Vocês também querem ir juntamente com o povo? Olha a resposta. Olha a resposta deles. Olha a resposta deles. E aí, você quer ir? Você quer ir? Todo mundo fica quieto. Pedro toma a palavra e Pedro diz bem assim, olha, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Pedro entendeu algo sobre a eternidade. Pedro entendeu que tudo aqui nesta vida aqui é vinculado pelo tempo. E o que é algo vinculado pelo tempo? É algo que vai passar. Então Pedro estava olhando e falando para o próprio Jesus. Pedro estava falando bem assim, olha, família passa, amigos passa, empresa passa, filhos passa, mas a única coisa que é eterna é aquilo que Deus tem para mim e para você. Então era essa a ideia que Pedro estava passando. Só Jesus tem palavras, só Jesus tem coisas eternas para mim e para você. Existiu um momento, um período em que o tempo não existia. Porque só existe tempo, escute isso aqui, só existe tempo nessa camada dimensional da Terra. Só existe tempo nessa camada dimensional da Terra. Escute isso aqui, existe 7 dimensões. Existe 7 dimensões. A primeira dimensão é muito fácil. A primeira dimensão você vê aqui nesse mundo. A primeira dimensão você vê aqui na Terra. A primeira dimensão chamamos de dimensão da luz. Da luz. Só você observar agora que tem luz no estabelecimento, aqui no escritório, aqui onde eu estou. Aqui tem luz. A primeira dimensão é chamada de dimensão da luz. Então, a luz você consegue enxergar através de uma porta de entrada chamada visão. Essa é a primeira dimensão, dimensão da luz. A segunda dimensão que existe nessa realidade, que existe dentro do tempo onde estamos, a segunda dimensão é a dimensão da matéria. Da matéria. Você consegue pegar? Essa é a segunda dimensão. A terceira dimensão é a dimensão do tempo.
daquilo que eu comecei já falando no começo, milênio, séculos, décadas, anos, meses, dias, segundos, minutos, segundos e milésimos. Isso é tempo. Essa dimensão do tempo também você consegue enxergar aqui na Terra. Mas a quarta dimensão já sai da esfera aqui da Terra, dessa camada aqui de baixo, e já vai para uma outra. A quarta dimensão chamamos de eletrônica. E como que funciona isso? O que é isso? A eletrônica são o quê? São ondas magnéticas. Por exemplo, existe um satélite fora da Terra. Existe um satélite lá próximo do Mesorânio, depois do Aurânio, no Aurânio, e esse satélite, ao mesmo tempo, através de ondas magnéticas, ele consegue, em tempo real, fazer com que alguém que está lá no Japão agora me assista aqui nesse exato momento dentro dessa camada dimensional aqui dentro do tempo. Então, esse satélite, através do quê? Da eletrônica. É através da eletrônica que eu estou quilômetros de distância de você e você consegue, ao tempo real, falar comigo. E eu já vou dar umas informações porque a gente tem que trabalhar isso aqui. Para entender de eternidade, precisamos entender um pouco disso aqui. Então, a quarta dimensão é a dimensão da eletrônica. Eu não consigo ver. Porque a velocidade da luz é 300 milhões de metros por segundo. Eu não consigo ver, mas eu posso perceber que você está me assistindo, eu estou me comunicando com você a tempo real agora. Essa dimensão chamamos de dimensão da eletrônica, através de ondas magnéticas. A quinta dimensão aqui já é poderoso demais e é algo muito paradoxal. Por isso que você que está me assistindo, me ouvindo essa tarde, isso aqui é muito poderoso. Por que isso aqui é muito poderoso? Porque a Bíblia é o princípio, é o meio e é o fim. A palavra de Deus não passa. Aqui contém todas as informações. Se você quer saber de ciências, tem aqui. Se você quer saber de biologia, tem aqui. Se você quer saber de antropologia, tem aqui. Se você quiser saber de geologia, tem aqui. Tudo tem aqui. Aqui é a mãe de tudo, aqui é o pai de todos. Se você quiser saber a respeito do começo de todas as coisas, você encontra aqui. Se você quiser saber a respeito do fim de todas as coisas, dentro do tempo, você encontra aqui. Mas se você quiser saber de algo transitório, acima do tempo, em outra dimensão, na eternidade, também encontra aqui. Esse livro não é vinculado pelo tempo. Vários autores que surgiram, desapareceu. Vários livros que surgiram, desapareceu. Mas esse livro não desaparece. Esse livro não acaba, porque esse próprio livro é a própria boca de Deus falando com o homem. E mesmo que se não tivesse esse livro, eu consigo ver Deus em tudo, na criação. Todo cientista inteligente, eles entendem disso aqui. Entende disso aqui. Então, esse livro aqui é tridimensional. Esse livro aqui está acima de qualquer camada. Esse livro aqui está acima de qualquer estudo acadêmico. Isso aqui é muito importante, muito poderoso. A quinta dimensão é chamado de, Lucas 16 dá muito uma ênfase, um adendo sobre isso. Lucas 16 nos mostra, a quinta dimensão é chamado de trevas exteriores. E o próprio nosso mestre, nosso Salvador, Jesus, ele fala muito disso. Lucas 16, que é a quinta dimensão, trevas exteriores. E a sexta dimensão, que já parte para a camada de eternidade, essas outras duas que transitam, que saem daqui de baixo. A sexta dimensão é chamada de paraíso. Olha que poderoso. E a sétima dimensão está no Eporâneo. Está onde? Está onde Deus habita. Essas são as 7 dimensões que encontramos. Mas vamos falar um pouco das dimensões que está
da quarta em diante, do quarto degrau até o sétimo, que é as dimensões também, falando a respeito de coisas, literalmente do que? Da eternidade. O que é eternidade? Período sem fim, ausência de tempo. Vamos falar. E quem nos dá explicação a respeito da eternidade de dentro do tempo também é Jesus. Eu gosto muito de alguns textos da Bíblia que vai nos dar essa informação. Por exemplo, Daniel capítulo 12, se não me falha a memória, verso 2. Olha para você ver como isso aqui é poderoso. Daniel capítulo 12, verso 2, diz bem assim, olha: muitos dos que dormem, olha que poderoso, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então presta atenção, aqui dentro do tempo, nós precisamos de um corpo que a gente chama de corpo físico, porque o homem é um ser tricotômico. A tricotomia, a triunidade, o número 3 está envolvido em tudo. O número 3 está envolvido em tudo. 3 céus, aurânio, mesorânio e eporâneo. O corpo humano é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. As 3 partes do cérebro. O ser humano é tricotômico: alma, corpo e espírito. Você olha para a luz, você também vê 3 camadas, 3 dimensões. Você vê o formato da luz, você vê a luz própria e você vê o calor. Tudo é tridimensional. As bases da Terra, crosta, magma e núcleo também, tudo é tridimensional. Você é tridimensional, porque você é uma alma. O que tem na alma? Intelecto, que é pensamento, vontades, que é desejos, e emoções, que é sentimento. Na sua alma tem 3 também mundos, e você é 3 um formato só, porque você é uma alma que possui um espírito e possui um corpo. O espírito para se comunicar com Deus, o corpo para transitar nesse mundo físico. Você só está me enxergando essa tarde, só está me vendo por causa do quê? Por causa do corpo físico. Mas o corpo físico só é para essa realidade, que é o Cronos, que é o tempo. Isso vai indo quando desaclopa. E o que é morte? Morte é a desaclopação, é a separação da alma do corpo. Quando a separação da alma do corpo e somos introduzidos no mundo invisível, alguns na 5ª dimensão e outros na 6ª dimensão, chamamos isso de morte. Porque morte é a separação da alma do corpo quando somos introduzidos no mundo espiritual, no mundo invisível. Como que funciona isso? Existe uma linha, existe uma regra, existe uma lei, existe um princípio. E o princípio é: o corpo volta da onde saiu. 208 ossos, 500 músculos, 10 trilhões de células. O corpo volta da onde saiu, que é a terra. O espírito volta para Deus. E a alma? A alma vai decidir, porque você é uma alma que possui um corpo e um espírito. A alma vai decidir para onde que vai. Mas essa decisão da alma está dentro do tempo. Dentro do tempo. Você tem aproximadamente aí 80 anos. Tem gente que vive até 100, 110, 120. Mas você tem esse período enquanto você está vivo. Através da sua alma, você toma decisão, você pensa, você raciocina, você ama, você diz sim, você diz não. É dentro do tempo que você tem essa oportunidade de definir para onde você vai. Na 5ª dimensão, trevas exteriores. Em outras palavras, na 5ª dimensão é inferno. Na 6ª dimensão, paraíso. Mas isso vai de acordo com as decisões, de acordo com a vida que você leva aqui. De acordo com a vida que você leva aqui, que você vai definir se você vai para o céu ou para o inferno. E não é papo de crente, não é papo de pessoa. A única maneira de eu ser salvo
de eu estar salvo é através daquele que fez a palavra, que fez o homem, que fez o tempo, que fez todas as coisas, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus. Só através dele podemos ser salvos. O homem é diferente de todos os exércitos que existem no universo. Eu gosto muito de um texto da Bíblia que diz que ele, Jesus, Deus, ele é o Senhor dos exércitos. Por que ele é o Senhor dos exércitos? Porque ele tem 5 exércitos à sua disposição. O primeiro exército que Deus tem à sua disposição é os exércitos dos Malar, que é os exércitos dos anjos. O exército dos anjos. Ele dá ordem aos anjos, os anjos obedecem. Ele tem um outro exército também à sua disposição, que vamos falar um pouco disso aqui, é o exército dos astros. Para você ter noção como que funciona essa ideia de exército dos astros, existe mais de 200 bilhões de galáxias. Em cada galáxia existe mais de 200 milhões de estrelas. Habitamos e vivemos em uma galáxia. E a galáxia que habitamos e vivemos é a galáxia que a gente chama do quê? Da Via Láctea. Essa é a galáxia que habitamos e que estamos. Espera aí, deixa eu só resolver um negócio aqui, eu já... A galáxia que habitamos, então habitamos só em uma. Dentro dessa galáxia que estamos, tem todo um sistema, tem todo uma arquitetura perfeita, é a obra de engenharia mais perfeita. Se o Sol ficasse um pouquinho mais afastado da Terra, todos nós morreríamos congelados. Se ficasse um pouco mais próximo da Terra, todos nós morreríamos fulminados de tanto calor, que ia virar uma bola de fogo. Então o que acontece? O arquiteto de todo o universo, o Deus Supremo, faz tudo perfeito. Tudo perfeito. Para você ter noção, por exemplo, assim, olha, fora, em outras galáxias, existem planetas que é muito maior do que o Sol, que é muito maior do que a Terra, VY, carnes majores. Poderíamos falar também de VY, C-Play, 354, WOC G64. São tudo planetas que o quê? Que são enormes, bem maior do que o Sol. E aí, o que você está dizendo? Eu estou falando que tudo isso aí, todos esses planetas, todas as estrelas, todo o sistema, esse sistema, literalmente obedece a Deus, o sistema dos astros. Porque existe um texto na Bíblia que diz bem assim, olha, que Deus, ele chama cada estrela pelo seu nome. Deus fala assim, olha, estrela fulana de tal vem aqui, 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 VY, carne majores vem aqui, KW Sagitário vem aqui, NML, CGG, NI vem aqui, VIV, C-Play vem aqui, V354 vem aqui, todas as estrelas vêm, porque ele é o Senhor dos exércitos, os anjos obedecem, os astros obedecem. Aí de repente Deus, como ele é o Senhor dos exércitos, Deus fala para os animais, e Deus fala bem assim para os animais, animais entram de 2 em 2 na arca. Os animais também obedecem a Deus. E os animais seguem a ordem de Deus e obedecem. De repente Deus fala para um dos seus exércitos, que é o quê? Que é os vegetais. Os vegetais também obedecem a Deus. Os vegetais lá e obedecem a Deus, seguem a regra certinha, básica, tudo bonitinho. Os animais obedecem, os vegetais obedecem, os astros obedecem, os anjos obedecem. De repente Deus fala para os minerais também obedecem a Deus. Aí de repente Deus vai falar para a sua obra-prima aquilo que a gente chama de Keter, que é o homem.
De repente Deus chega para o homem e fala bem assim para o Rodrigo, fala bem assim para o Maurício, fala bem assim para a Giovana, fala bem assim pelo Eliseu, fala bem assim para a Rosana, fala bem assim para o Alberto, que está aí assistindo, fala bem assim para a Ana Carla, para a Viviane. Quando Deus fala bem assim, olha, Eliseu, Alberto, Maurício, Rodrigo, faz tal coisa, nós olhamos para Deus e falamos assim, ó, não. Então somos os únicos seres no universo que dizemos, sabe o que para Deus? Não. Olha que poderoso isso aqui é forte demais. Somos os únicos seres no universo que dizemos para Deus não. Somos os únicos seres no universo, Felipe, que falamos bem assim para Deus não. Só a gente. Aí Deus fala, já que vocês estão dizendo não para mim, Maurício, já que vocês estão falando não para mim, então vocês vão se responsabilizar pelo não que vocês estão me dando. E aqui que parte para a camada dimensional, que eu falo que é a separação da alma do corpo, na quinta e na sexta dimensão, que é o quê? Que é a morte. Aquilo que chamamos de morte. Então, temos que tomar muito cuidado com aquilo que fazemos dentro do tempo enquanto estamos vivos. Essa é a ideia de vida eterna. É essa a ideia que queremos passar. O maior presente que Deus dá para o homem é isso aqui, de dizer sim ou não. Se você falar não para Deus, você vai ser sentenciado também por causa desse não. Então é isso que acontece. Aí quando lemos o texto lá de Daniel 2:12, se não me falha a memória, muitos os que dormem no pó da terra, olha só. Então, quando o homem morre, o corpo vai para o pó, o espírito regressa para Deus. E a alma, aquilo que somos, nós somos uma alma, que possuímos um corpo espiritual, um espírito para se comunicar com Deus, e um corpo físico para transitar no mundo físico, através do corpo físico que você está vivendo. Mas de acordo com a decisão que tomarmos com a nossa alma, tomamos a decisão de dizer não para Deus. Somos sentenciados a viver uma eternidade sem Deus, viver a eternidade sem Deus. E o que é a eternidade? Aquilo que aprendemos no começo, quem chegou aí depois, assiste tudo. Eternidade é período sem fim. Então, é dentro do tempo que você tem a oportunidade de passar a eternidade com Deus ou sem Deus. Como que funciona essa ideia de eternidade com Deus? Essa ideia de eternidade com Deus é muito poderosa. Como que vai ser o meu corpo? Como que vai ser o meu corpo? De que maneira eu vou viver? Como que vai ser? Eu dei um adendo aí falando algumas coisas, e outras coisas eu dou no meu curso quando a gente dá no particular. Por exemplo, bem assim, olha, existem alguns textos que é muito poderoso para nos trazer essa ideia de como será o nosso corpo. A Bíblia diz no livro de Filipenses, não me falha a memória, capítulo 3, verso 20 e 21, quando o texto diz ali, eu gosto muito quando diz bem assim, olha, que a minha casa, que a minha pátria, que a minha cidadania não é daqui. Mas eu, Eliseu, espero pela minha casa, pela minha pátria que está com Deus lá em cima, que é o quê? Fora do tempo, eternidade. Aí vem a parte mais bonita ainda, que diz bem assim, olha, e Ele vai transformar esse meu corpo que cansa, que vai no banheiro, que vai xixi, que tem necessidades básicas, que se alimenta, Ele vai transformar esse meu corpo abatido conforme um corpo parecido com dele. Isso daqui é na ocasião do arrebatamento. 1 Coríntios 15, verso 51, ou 1 Tessalonicenses 4, 13, quando diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque se crendo que Jesus morreu e ressuscitou, Deus também os tornará a trazer com ele. Dizemos isso pela palavra do Senhor, porque nós que estivermos vivos não antecederemos. 1 Coríntios 15, 51, eis que eu vos digo o mistério. Então você lê 1 Tessalonicenses 4, 13, 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, o nosso corpo vai ser transformado nessa ocasião, ou no arrebatamento da igreja, ou na ressurreição dos mortos. Mas é o corpo de todo mundo que vai ser transformado? Não.
Só vai ser os corpos daqueles que no período que estão vivos, no período de tomar decisão, que dentro do tempo disse sim para Deus. Se eu disse sim para Deus, eu vou ressuscitar para a vida eterna com Deus. E se eu disse não para Deus, eu vou ressuscitar para vergonha, sofrimento, castigo eterno sem Deus. Se diz que o meu corpo, para mim, que diz sim para Deus, que quero fazer a vontade de Deus, ele vai transformar o meu corpo abatido conforme o corpo dele. Por exemplo, bem assim, você hoje aqui, você que sente dor, se você viver uma vida com Deus, disser sim para Deus, quando o seu corpo for transformado, nunca mais você vai sentir dor. Você que precisa usar óculos, quando o seu corpo ser transformado, você não vai precisar mais de óculos. Você que tem algum tipo de deficiência física, se você disser sim para Deus, quando o seu corpo ser transformado, você não vai ter deficiência física nenhuma. O seu corpo vai ser semelhante ao corpo de Cristo. E essa ideia de o corpo ser semelhante ao corpo de Cristo é muito poderosa. Eu me lembro de um texto no livro de Mateus capítulo 28, Lucas capítulo 24, que é um corpo extraordinário. É um corpo que tem o poder de se locomover, teletransportar de um local para o outro. Essa é a ideia do corpo glorificado, do corpo transformado. A velocidade da luz, escute isso aqui, a velocidade da luz é 300 milhões de metros por segundo. Você acende a luz e de repente 300 milhões de metros por segundo. E quando o seu corpo ser transformado, parecido no corpo de Cristo, se você serve a Deus, você sabe o que vai acontecer? Literalmente, você vai ter um corpo que vai ser mais rápido do que a velocidade da luz. Aqui não é filme, não, aqui é Bíblia. Você assiste o filme Superman, mas o corpo que você vai ter semelhante ao corpo de Cristo, você está aqui dentro, desaparece, já está em outro lugar. Mas como que funciona isso? Deixa eu te explicar algo. Isso que eu estou falando, precisa entender algumas coisas. Para você ir aqui de Campinas até a Bahia, até o local onde eu morava, já no comecinho aqui, é 1.300 quilômetros. A 100 por hora, dá aproximadamente, se fosse linear, em linha reta, dá aproximadamente 13 horas. Se fosse de avião, a 1.000 quilômetros por hora, dá 1 hora e 30 minutos. Quando vai se distanciando da Terra, sai-se o termo quilômetros e entra-se o termo anos-luz. Como que funciona isso? Por exemplo, para uma pessoa chegar até outra galáxia, para uma pessoa chegar até o Sol, entra-se o termo anos-luz. Porque você vai ter que chegar nesses lugares, não nessa velocidade comum, de 100, 200, 300, 1.000 km por hora, mas na velocidade da luz. E a velocidade da luz é 300 milhões de metros por segundo. E para você chegar em alguns outros lugares, diz bem assim, olha, você levaria 5 anos-luz, 5.000 anos-luz, só para chegar em um outro lugar. Em um outro lugar, e eu nem estou falando do Mesorânio, eu nem estou falando de outras galáxias, para você chegar em alguns outros lugares. Para você chegar ao Sol, por exemplo, ia demorar anos-luz. Anos para você chegar até o Sol. Na velocidade da luz. Agora imagine, se o seu corpo fosse na velocidade da luz, é muito pouco. Mas o seu corpo vai exceder a velocidade da luz quando o seu corpo for transformado. Agora imagine se Deus, se os anjos de Deus fossem essa velocidade nossa, a 100 km por hora, a 1.000 km. O terceiro céu está em outra dimensão, porque tem Urânio, Mesorânio e Eporânio. Primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Deus habita no terceiro céu. Agora já pensou se a velocidade de Deus fosse a nossa? Imagine quantos milhões de anos ia demorar para Deus descer do céu e vir até aqui. Mas Deus está acima da velocidade da luz. Deus se teletransporta, ó, de lá para cá. Pegou, né? Essa é a ideia. E teremos esse corpo parecido com ele.
O corpo é tão poderoso que é um corpo de combustão, vou usar esse termo. Porque, olha só que poderoso, que a Bíblia diz que quando Jesus aparece para falar com seus discípulos, ele não entra pela janela, ele não entra pela porta, mas ele atravessa a parede. E a ciência já diz, quem sabe um pouco de física quântica, entende que a velocidade da luz, quanto mais velocidade se tivermos, era possível nós atravessar uma parede. Olha a velocidade do corpo de Jesus. Que o seu corpo e o meu corpo vai ser parecido com ele, ó. Ele atravessou parede. Ou seja, porque você está em outra dimensão. A dimensão da matéria, quem quiser entender o que eu estou falando, vai ter que pegar desde o começo da live. A dimensão da matéria não consegue romper, não consegue barrar, não consegue parar. É muito mais além. Sem olhar no Google, hein? Estou falando para vocês só pela revelação. E vai, ultrapassa. É por isso que diz que teremos um corpo semelhante, parecido com o dele, um corpo glorificado. Porque se o nosso corpo for esse corpo aqui, por exemplo, bem assim, imagina esse corpo perto do sol, não aguenta. Deixa eu falar uma coisa muito poderosa para vocês. Salmo 70, não me falha a memória, diz bem assim, olha, levantai, ó portais eternos. Porque o mundo espiritual tem portais, tem portas, tem portão, tem janela. Tudo na terra é sombra das coisas lá de cima. Tudo no mundo visível é sombra daquilo que existe no mundo invisível. Hebreus diz, porque o mundo visível foi feito daquilo que é invisível. O que aparece e se vê foi feito daquilo que não se vê. Dá um nó aí na sua cabeça, né? Mas aí você acha que a Bíblia é chata. Aí você acha que ser crente é chato, servir a Deus. É nada, você que está perdendo tempo, você que é besta demais. A Bíblia fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao nosso coração, é as coisas que Deus tem preparado para mim e para você. Para de perder tempo. Para de perder tempo em servir a Deus, em adorar a Deus, em glorificar a Deus. Tudo nessa terra passa, é vinculado pelo tempo, é transitório. Porque você está perdendo tempo com tanta coisa. Aí você está perdendo uma eternidade boa para viver uma eternidade ruim por causa de decisão errada tomada nesse tempo presente. Seja inteligente, amigão. Seja inteligente, amigona. Seja inteligente. Ouça isso que Deus fala. Abrace isso que Deus está te dando. Amém? Então eu só vou poder dar até aqui. Até aqui. Daqui em diante eu não posso falar mais nada. Eu falei para vocês que eu ia fazer uma imersão, dar um pequeno conteúdo daquilo que tratamos com algumas pessoas em particular, mas eu quis compartilhar. E eu termino falando as palavras que eu iniciei no começo. Quando Jesus pergunta aos discípulos e diz bem assim, olha, vocês querem ir? Vocês querem viver do seu jeito, da sua forma, da sua maneira? Olha a resposta deles. Para quem iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ei, se você tiver que fazer algum corre, se você tiver que correr para alguém, corra para Jesus. É Ele que tem as palavras de vida eterna, é Ele que tem essa eternidade, é Ele que tem o melhor para você. É Jesus que tem, é Deus que tem. Valeu, pessoal, valeu. Abraço a todos. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou dar um tempo aqui de 5 minutos. Se você tiver alguma pergunta, escreve aí que eu respondo. Alguém tem alguma pergunta? Rápido que meu tempo está escasso. Alguém tem alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Quem entrou agora, assiste desde o começo. Eu vou deixar disponível essa live. Oi, tudo bem, Verônica? A Rafa entrou aí. Eu vou deixar disponível até amanhã. Depois eu vou excluir. Tá bom? Mas assim, alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Dá um oi, fala, eu tô aqui. Deixa eu te ver aqui pra gente se despedir. Valeu, Moringa, tá aí também, Thiago, Felipe.
Quem mais tá aí? A G, a Vi, Ana Paula também tá aí. Adenildo, meu amigo, Stephanie também tá aí. Alberto, Deus abençoe também. Alberto tá aí. O vereador, professor Alberto. Rosana tá aí também. Adriana Morim tá aí também. Verônica, a Vi também tá aí. Aparece hoje lá, Vi, 7h40, eu tô lá. Encontra lá, vai lá, leva seu esposo. Saudade de vocês. A Valdete Lima também. Como é que está o Gessé? Tá tudo bem? O Joaí, vocês também, o Rafa. Rafa, sobe lá em cima hoje, ó. 19h40, Rua Juarez Rodrigues Nogueira, número 207, Jardim Monte Cristo. Então me chama no PV. É nóis. Alguém tem alguma pergunta? Não vou falar nada? Então tá tranquilo então. Então vou cancelar aqui. Valeu, pessoal.